Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Vamos aqui no nosso canal, se inscrever, aqui tem os diversos vídeos, os dois últimos de segunda-feira, hoje é o estendido, amanhã é o Ninho Laninha. E aqui os canais parceiros, o pessoal pode também se inscrever e também compartilhar e dar o like, principalmente aqui o do Peter. Que o pessoal quiser nos ajudar, é só entrar na sua conta, depois entra no YouTube, no Ronaldo Coutinho, onde pode aqui no Valeu ou então aqui no Pix, em nome da Neide, o pessoal pode doar o que quiser, uma vez por mês está de bom tamanho. Agradecemos já ao pessoal que tem ajudado. E aqui a Segra, nosso patrocinador, que é uma empresa catarinense de atuação na América Latina. Quem quiser comprar o GPS com desconto é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo e terá o desconto. Então, Segra, catarinense de atuação na América Latina. Vamos agora ao tempo. A concorrência sobe o preço. Então a Segra abaixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Segra paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar. O GPS aqui é de graça, atualização para sempre. A concorrência é importada. Segra é nacional. Isso é Segra GPS, o seu GPS agrícola. Antes aqui vamos a nossa... Os dois aqui, ó, estão reunidos, ó. Olha só a folga das duas, ó. É a gorda, a mais embaixo, né, como pode ver, e a mica um pouquinho mais ali em cima. Estava dormindo lá, ó. Ela estava lá naquele sofá. Foi só o Guilherme se sentar na cadeira, veio primeiro a mica e depois veio a gorda. É uma figura. Então vamos aqui ao nosso tempo. Aqui a chuva, acumulado de chuva, né, anomalia, do dia 20 de março até o dia 21 de abril. Quer dizer, 20 de fevereiro a 21 de março. Então nós temos aqui, ó, toda essa região aqui mais ao norte, chuva abaixo do normal. Pega aqui uma boa parte de Matopiba, Tocantins, hoje até deu chuva em Tocantins, aqui o sul do Pará, toda a metade norte e oeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre, sudoeste do Amazonas. Nessa região aqui, de maneira geral, não é uma ausência de chuva, é uma redução no volume. Algumas áreas ficam 5, 10 dias sem chuva, 15 dias no máximo, não tem passado disso. A maioria tem tido chuva com frequência, mas num volume mais baixo. De certa forma está ajudando, tanto na colheita quanto no plantio da safrinha do milho. Mas nessa semana é um pouco mais instável. Essa região aqui do Mato Grosso e parte do Tocantins talvez atrapalhe um pouco a parte da colheita da safra de verão e o próprio plantio. No Goiás, a situação está um pouco melhor. Condição de chuva, principalmente mais intensa aqui no sul e sudoeste, sul-sudeste, talvez atrapalhe a parte da colheita. O plantio também está indo um pouco atrasado. Aqui no sul do Mato Grosso, uma mescla de tudo, um pouco acima, um pouco abaixo, e mais seco aqui na parte oeste. No Mato Grosso do Sul, já está começando a preocupar esse excesso de chuva que vem acontecendo. Já teve locais que entre a semana passada e esse início de semana já passou de 200 milímetros de chuva acumulados. Então, principalmente aqui a parte sul tem tido muita chuva, o leste também, um pouco menor aqui a parte noroeste. Então, para quem está na colheita, está atrapalhando no plantio também. Aqui no sul, vindo aqui para o nordeste, nós temos o que? Hoje deu chuva boa aqui na região da Bahia. Só vê o pessoal ali, ó. Agora à noite, na segunda-feira, nós temos várias áreas de chuva pegando aqui em cima da Chapada, aqui no oeste da Bahia, no sul, sudeste, sudeste e sudoeste da Bahia, pegando também aqui a região da Cealba, Pernambuco, partes do Ceará, Rio Grande do Norte, Teresina. Toda essa região aqui tu vê que está tendo a circulação do VCAM em altura, né? O centro dele está mais ou menos aqui onde está mais seco. Em volta está tendo chuva. E em alguns lugares até já teve locais aí que só hoje deu 70 milímetros. O que o modelo está dando para os próximos 30 dias já deu hoje. Para ver como a gente não gosta de falar da quantidade. Então, nesses locais, já pode estar ficando acima da média. Por isso que esse acima da média não é muito, assim, não quer dizer que seja uma chuva boa no sentido de distribuição. Ela pode ser concentrada. Dos 30 dias, às vezes em 3, 4, chove praticamente tudo ou mais do que é para chover no mês e o restante passa seco. Então, nessa região aqui, a chuva está voltando. Aqui no sudeste, a chuva também está se espalhando mais, inclusive aqui no norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, só essa cantinha aqui do Rio que fica dentro do normal, mas todo o sudeste está com chuva acima da média. Tivemos aquele dilúvio no fim de semana aqui na região de São Paulo que realmente trouxe muitos transtornos. No sul,
No Centro-Sul nós temos a Argentina, continua com chuva muito irregular. Ainda para piorar o quadro dele, tiveram geada nessa região aqui, que pegou algumas lavouras de soja. Aqui também está com chuva abaixo do normal, Uruguai. O Rio Grande do Sul melhorou, mas continua abaixo do normal, melhorando um pouco mais aqui na divisa com Santa Catarina. Hoje está tendo um evento de chuva grande aqui também na região de Turvo, Meleiro, Jacinto, onde já passa de 100, quase 200 milímetros de chuva em 24 horas. Esse tipo de evento os modelos não pegam. O resto de Santa Catarina está, por enquanto, com fevereiro precisando de chuva. Mas vai ficar acima da média esse resto de fevereiro e boa parte de março. E aqui no oeste, próximo da média. No Paraná, a situação continua complicada, né? Continua com excesso de chuva. Essa semana tem chuva frequente, pelo visto semana que vem também. Então isso aqui está atrasando por demais e prejudicando muito a colheita da soja e outras culturas. Soja, feijão se tiver no ponto, milho em alguns casos, mas a maior parte é soja. E também está prejudicando bastante o plantio. O pessoal dificilmente, mantendo as projeções, dificilmente vai conseguir colher direito a soja até o final de fevereiro e poderá ter problemas grandes de conseguir plantar o milho safrinha na data certa. Quanto mais a gente avançar dentro de março, mais chance de ter problemas lá na frente com o frio em si e o risco de geada, que nessa região aqui, ó, geralmente as primeiras geadas começam a aparecer entre maio e junho. Então, provavelmente vai ter problemas no milho safrinha, não por causa que o inverno vai antecipar ou não, e sim pelo atraso do plantio do milho safrinha, que deveria já estar plantado. Então, está atrasando. Nós estamos no dia 20, já deveria ter boa parte plantada, e quanto mais for atrasando, mais problema lá na frente vai ter. Sendo que nessa região aqui, a condição de geada em maio geralmente é muito favorável. Aqui, final de maio, meados de junho e principalmente julho. Nessa região aqui também, o atraso pode influenciar. Além disso, o milho safrinha ainda pode ter problemas lá por julho, agosto, em relação à chuva mais frequente, que nós estamos virando a chave, saindo de Laninha e indo para El Ninho. O El Ninho deve começar a influenciar de maneira mais geral ali de junho, julho para frente, quando ele começa aos poucos a se acoplar à atmosfera e oceano. Então, segundo semestre de 2023 vai ser sobre El Ninho e com isso as chuvas ficam mais frequentes aqui no sul e pode atrapalhar tanto a colheita do milho safrinha quanto o plantio da safra de verão. Além de atrapalhar também a parte da safra de inverno. Os cereais de inverno poderão ter problemas com excesso de umidade durante o ciclo e na colheita. E olha, quase que tanto faz plantar cedo no meio ou fazer 2 ou 3 épocas de plantio. É o melhor, que de repente uma dessas épocas pega um período um pouco mais favorável. A geada tardia é mais difícil em situações de El Ninho. Pode ter? Pode, mas dificilmente ela passa da primeira quinzena de setembro. Segunda quinzena de setembro, primeira de outubro, quando tem é mais aqui nas áreas mais altas. Quando chega aqui, ó, praticamente o mês de março e começo de abril, o que se espera é uma redução de chuva e realmente mantém. Ó. Chuvas abaixo da média aqui no Acre, Amazonas, Rondônia, metade norte do Amazonas, Pará, diminui aqui, ó, aumenta a condição de alguma chuva. A anomalia positiva, mas lembrando que março já começa a ter uma chuva menor na média. E aqui ainda fica mais irregular, mas ajuda a ter ainda alguma coisa de pasto bom, avançando ainda abril, maio, e alguma coisa de plantio tardio. E aqui também, no Mato Grosso, vai ajudar bastante um bom andamento da safrinha do milho. Então, provavelmente já vai estar plantado boa parte, né, porque já estamos aqui no dia 7 de março, então vai ter um período em que vai ter algumas ocorrências de chuva, períodos de ter pouca chuva, mas dentro do padrão. Boa condição também em Goiás para o andamento da safrinha. Dá uma reduzida na chuva aqui na parte do Mato Grosso do Sul. Tomara que essa redução seja mais um pouquinho antes ainda do que o dia 7, mas como isso aqui está entrando todo no período de março, então reduz a chuva no sul do Brasil e no centro-sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Então essa região aqui, essa redução de chuva tirando o Rio Grande do Sul, mas até Santa Catarina e norte do Rio Grande vai ser boa para o andamento da colheita, só que para muita gente com esse excesso de umidade, muitos poderão perder a soja devido a ter dessecado antes, ou mesmo quem não tenha dessecado, o excesso de umidade também é ruim, pode ter uma perda grande de qualidade ou perda mesmo pelo excesso de chuva. Vamos torcer para que até lá mude o quadro. Norte de São Paulo ainda fica um pouco acima, aqui no sudeste, chuva acima do normal, principalmente a metade norte de Minas, norte do Espírito Santo, norte do Rio, Espírito Santo. Aqui todo o nordeste melhora a chuva
aqui, embora seja já o início do período mais seco, mas está indicando que talvez estique o período de chuva toda essa região, pegando também lá Pernambuco, Ceará e quase toda a Bahia. A Bahia pode dar uma virada de chave assim que a gente chegar a final de fevereiro, meados de março para frente, ela tem uma possibilidade de virar essa chave. Hoje nessa semana começou a voltar a chover em várias áreas da Bahia, longe do ideal, mas está indicando, aqui na própria imagem a gente vê, ó, tem várias áreas, principalmente aqui, ó, essa parte centro-leste e partes do oeste, até na região de Irecê, já está tendo chuva. Para muita gente é tarde, para outros não. Outros vai recuperar a parte de pastagem, a parte de alguma lavoura. O pessoal do cacau também já está feliz da vida. Teve locais ali da Chapada que chegou a dar 70 milímetros só de ontem para hoje, ou só hoje. Então foram chuvas bem significativas. E aqui no sul dá uma reduzida e melhora aqui na Argentina. Aí eu pergunto, infelizmente, né? Ainda chega o que sobra para colher, ainda pode atrapalhar a chuva na Argentina. Tu vê que em março, boa parte de março e boa parte de abril, de começo, quer dizer, final de fevereiro, começo de março, ou metade de março, fica com pouca chuva. Depois dá uma melhorada na Argentina, no Rio Grande do Sul apenas diminui a anomalia negativa. Então o Rio Grande do Sul, pelo visto, vai ser o último a ter uma melhorada um pouco maior, mas a Argentina aqui é só para dar uma melhorada mesmo, como se aquele que está morrendo de sede recebesse um potinho de água de cafezinho. Na temperatura, agora do final de março até até final de fevereiro, até final de março, abaixo do normal nessa região aqui, que indica a chuva. Aqui fica próximo do normal, um pouco acima, um pouco abaixo, o que indica que não chega a ser uma ausência completa de chuva nesse período, apenas uma diminuição no volume. E aqui, por causa do volume, fica com temperatura média mais baixa, associado também a algumas entradas de frio. De vez em quando os modelos estão dando a entrada de um frio razoável dentro dos primeiros 10 dias de março. Vamos ver se até lá vai mantendo essa tendência. Já aqui, quando chega na Argentina, nós temos o quê? Toda essa área aqui da Argentina acima da média continua quente, talvez não com calor tão excessivo, mas ainda continua quente, ainda tem risco de ter uma ou duas ondas de calor que possam ainda trazer temperaturas acima dos 40, 42 graus em algumas áreas aqui do centro da Argentina, Uruguai e talvez o oeste do Rio Grande do Sul, ainda não está escape de algum calor forte. Esse realmente é um verão para entrar na história pelo calor em toda essa região aqui, onde foi o verão inteiro bem acima do normal. Já aqui, ó, grande parte do Rio Grande do Sul vai ficar de normal a um pouquinho abaixo da média, principalmente próxima a Santa Catarina. Santa Catarina um pouco abaixo da média, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Sudeste. Por quê? Por causa de alguma entrada de ar frio e também o fato da chuva e mais nebulosidade. Aí pergunto, mas como é que vai entrar frio ali e aqui vai ficar quente? Muitas vezes o ar frio vem aqui por baixo, dá uma esfriada por 1, 2 dias, depois esquenta e aí ele fica mais nessa posição jogando um ar mais úmido e frio aqui. Como agora. Agora durante o carnaval nós tivemos temperatura já acima de 30 graus aqui no extremo oeste do Rio Grande do Sul e toda essa região aqui teve uma tarde bem fria na segunda-feira. Então, às vezes esquenta bem aqui, mas não esquenta com tanta força aqui. Então, por enquanto, aqui vai ter frio? Vai ter queda de temperatura, pode até ter geada na medida que for avançando o mês de março, não dá para descartar um ou dois eventos de geada aqui nessa parte centro-sul da Argentina, no interior do Uruguai, menor chance aqui no sul do Brasil, nas áreas altas. Mas na média o calor predomina, aqui pode ter alguns dias quentes, mas na média o clima mais ameno predomina. Quando chega aqui de março para abril, nós temos uma discreta, mas muito discreta diminuição da temperatura ou da área acima do normal. Continua o Rio Grande do Sul dentro da média, Santa Catarina e Paraná um pouco abaixo da média em março, começo de abril. Em toda essa região aqui, porque vai ter mais nebulosidade, também fica abaixo da média. O abaixo da média não é frio, nessa época do ano é menos quente. Isso o pessoal tem que colocar na cabeça. Pode ser frio aqui na Serra da Mantiqueira, algumas áreas aqui altas do leste de Minas, Serra do Espírito Santo, Serra do Rio, Serra de São Paulo, algumas áreas aqui do sul de São Paulo, a região do Paraná, Santa Catarina, aqui, nessa região aqui, pegando Mato Grosso do Sul, já tem influência também de ar frio. Então, a queda na temperatura não é só por causa da chuva, é a chuva mais entrada, começa a ter as primeiras entradas de massas de ar frio vinda lá do sul, trazendo queda da temperatura.
que passam mais rápido pela Argentina e passam mais devagar aqui pela nossa região, fazendo com que haja mais umidade, dias nublados, um friozinho assim mais constante, mas sensível. Tanto que toda essa região aqui, o verão foi bem brando. O verão no Brasil, que foi forte mesmo, foi aqui, ó, o Rio Grande do Sul. Principalmente a metade oeste do Rio Grande do Sul teve um verão muito quente, indo para a Argentina, Uruguai e sul do Paraguai. O resto do Brasil teve um verão mais suave. Fez calor? Fez. Parece que deu até 40 graus no Rio de Janeiro. É impossível praticamente passar um verão sem o Rio de Janeiro, por exemplo, ter uma temperatura de 38, 40 ou 41, 1 ou 2 dias. Mas na média foi um verão um pouco mais brando. Nas capitais do Sudeste, aqui na região Florianópolis também ficou um pouquinho acima da média no janeiro, fevereiro está dentro do padrão. O verão praticamente em Santa Catarina é a segunda metade de janeiro e primeira metade de fevereiro é quando teve um calor mais normal de verão, sem exageros. Agora o Rio Grande do Sul não. O Rio Grande do Sul realmente sofreu bastante. Basta ver a conta de luz do pessoal. Com certeza não é das mais baratas. Para a parte de vestuário, é aquilo que a gente sempre fala. Primeiro vejam como é que estão os índices da economia e depois, em cima disso, fazer o planejamento da compra do material, de roupas e tudo mais, para ver qual o estoque que vai ser. Vai ter entrada de frio? Vai ter alguns dias de frio forte no centro-sul do Brasil? Vai, principalmente talvez em maio e junho, possa ter uma ou outra onda de frio mais forte, até algum terremoto que eu bati agora. Então alguma outra onda de frio pode ter forte e quando chegar a segunda parte do inverno, ele pode ser um pouco mais brando. Normalmente invernos de El Niño são mais úmidos aqui no sul e não tão frios no sudeste. Mas algumas entradas de frio forte vão acontecer. O inverno frio, tu pode ter calor e inverno quente, geralmente tu tens 1 ou 2 períodos de frio forte. Como nós estamos na transição de Laninha para El Niño, provavelmente a primeira parte do inverno deve ser puxando mais para alguns episódios de frio mais forte, ali maio, junho. A segunda parte, por um clima um pouco mais constante. Vai ter frio também? Vai, mas é mais constante, talvez mais úmido, com sensação de frio devido à umidade. E muito cuidado pessoal da pesca, né? Começa agora a temporada daquelas baixas pressões, ou os ciclones extratropicais, que acabam provocando ressaca e ondas maiores no litoral, deixando aí uma situação bastante complicada em relação à parte de navegação e nas praias também. Então, estamos entrando num período em que essas mudanças vão ser cada vez mais acentuadas. À medida que a gente vai saindo do verão, agora final de fevereiro, março, as mudanças, as frentes frias começam a passar verdadeiramente, porque normalmente a frente fria passa mais pelo oceano, agora elas vão passando mais por aqui, trazendo aquelas mudanças bruscas na temperatura. Então, alguns eventos de tempo severo não se descarta no Centro-Sul. Vamos torcer para que São Pedro colabore e seja menos problemático e que a chuva venha principalmente para o Rio Grande. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, não deixando de se inscrever no nosso canal e dar o like nos nossos parceiros e nos nossos vídeos também. Até amanhã!